Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Francisco, e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante. Como a sabedoria pode te fazer mais inteligente e prudente? Você já parou para pensar em como a sabedoria é essencial para a nossa vida cristã? Você já percebeu como a sabedoria é o reflexo do nosso temor a Deus, e como ela afeta o nosso testemunho? Você já se deu conta de como a sabedoria é o requisito para alcançarmos o sucesso e a felicidade? Muitas vezes, nós nos deixamos enganar pelas coisas do mundo, pelas falsas promessas, pelas ilusões, e pensamos que podemos viver sem sabedoria, que podemos confiar na nossa própria inteligência, que podemos fazer as nossas próprias escolhas. Nós nos esquecemos de Deus, e de sua sabedoria, e de seu conselho. Nós nos tornamos tolos, insensatos e imprudentes. Mas eu quero te dizer uma coisa: a sabedoria é a antítese da tolice, a solução para a ignorância, a condição para a excelência. A sabedoria é a forma de lembrarmos de Deus, e de sua sabedoria, e de seu conselho. A sabedoria é a forma de nos tornarmos inteligentes, e prudentes, e bem-sucedidos. A Bíblia nos ensina muito sobre a sabedoria, e eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos de pessoas que buscaram a sabedoria, e que se tornaram mais inteligentes e prudentes por causa disso. O primeiro exemplo é o de Salomão, o rei sábio. Salomão foi o filho de Davi, e o sucessor de seu trono. Salomão foi abençoado por Deus, que lhe deu riqueza, honra e poder. Salomão foi visitado por Deus, em um sonho, e lhe pediu um domingo. Salomão pediu a Deus sabedoria, para governar o seu povo com justiça. Salomão recebeu de Deus sabedoria, e mais do que isso, riqueza, honra e longevidade. Salomão buscou a sabedoria, e se tornou inteligente. Salomão usou a sua sabedoria, para resolver casos difíceis, como o das duas mulheres que disputavam um bebê. Salomão usou a sua sabedoria, para compor provérbios, que ensinam lições de vida. Salomão usou a sua sabedoria, para escrever cânticos, que exaltam o amor. Salomão usou a sua sabedoria, para construir o templo, que glorifica a Deus. Salomão buscou a sabedoria, e se tornou prudente. Salomão aplicou a sua sabedoria, para administrar o seu reino, com ordem e prosperidade. Salomão aplicou a sua sabedoria, para estabelecer alianças, com paz e segurança. Salomão aplicou a sua sabedoria, para expandir o seu território, com força e domínio. Salomão aplicou a sua sabedoria, para atrair as nações, com fama e respeito. O segundo exemplo é o de Daniel, o profeta fiel. Daniel foi um jovem judeu, que foi levado cativo para a Babilônia, junto com seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Daniel foi escolhido para servir ao rei Nabucodonosor, e foi submetido a um treinamento, e a uma dieta. Daniel foi fiel a Deus, e não se contaminou com os manjares do rei, nem se curvou diante dos seus ídolos. Daniel foi agraciado por Deus, que lhe deu sabedoria, e conhecimento, e entendimento. Daniel buscou a sabedoria, e se tornou inteligente. Daniel usou a sua sabedoria, para interpretar sonhos, como o do rei Nabucodonosor, que revelava o futuro dos impérios. Daniel usou a sua sabedoria, para decifrar escritos, como o da mão misteriosa, que anunciava o fim do rei Belsazar. Daniel usou a sua sabedoria, para revelar mistérios, como o das 70 semanas, que profetizava a vinda do Messias. Daniel usou a sua sabedoria, para compreender visões, como a do carneiro e do bode, que simbolizava o conflito entre os medos e os persas. Daniel buscou a sabedoria, e se tornou prudente. Daniel aplicou a sua sabedoria, para servir aos reis, com lealdade e competência. Daniel aplicou a sua sabedoria, para resistir aos inimigos, com coragem e fé. Daniel aplicou a sua sabedoria, para escapar dos leões, com milagre e livramento. Daniel aplicou a sua sabedoria, para influenciar as gerações, com testemunho e exemplo. O terceiro exemplo é o de Maria, a mãe de Jesus. Maria foi uma jovem judia, que foi escolhida por Deus, para ser a mãe do Salvador. Maria foi visitada por um anjo,
que lhe anunciou que ela conceberia pelo Espírito Santo. Maria foi obediente a Deus, e aceitou o seu plano, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1h38. Maria foi abençoada por Deus, que lhe deu sabedoria, e graça, e favor. Maria buscou a sabedoria, e se tornou inteligente. Maria usou a sua sabedoria, para louvar a Deus, com seu cântico, que exalta a sua bondade. Maria usou a sua sabedoria, para guardar as coisas, em seu coração, que testemunhavam a sua grandeza. Maria usou a sua sabedoria, para educar a Jesus, com o seu cuidado, que demonstrava o seu amor. Maria usou a sua sabedoria, para seguir a Jesus, com a sua fé, que expressava a sua devoção. Maria buscou a sabedoria, e se tornou prudente. Maria aplicou a sua sabedoria, para enfrentar as dificuldades, com paciência e confiança. Maria aplicou a sua sabedoria, para suportar as dores, com resignação e esperança. Maria aplicou a sua sabedoria, para participar da igreja, com comunhão e serviço. Maria aplicou a sua sabedoria, para receber a glória, com humildade e gratidão. Meus irmãos e irmãs, esses são apenas alguns exemplos de pessoas que buscaram a sabedoria, e que se tornaram mais inteligentes e prudentes por causa disso. Mas eu quero te convidar a pensar na sua própria vida, e a lembrar de tudo que Deus já fez por você. Você já buscou a sabedoria, e se tornou mais inteligente, e mais prudente? Eu tenho certeza de que se você parar para pensar, você vai encontrar muitos motivos para buscar a sabedoria. E eu quero te encorajar a viver a sua sabedoria, todos os dias, de várias formas. Você pode viver a sua sabedoria através do estudo, aprendendo mais sobre Deus, e sobre a sua palavra. Você pode viver a sua sabedoria através da oração, conversando com Deus, e ouvindo a sua voz. Você pode viver a sua sabedoria através da meditação, refletindo sobre Deus, e sobre a sua obra. Você pode viver a sua sabedoria através da ação, obedecendo a Deus, e fazendo a sua vontade. Quando você vive a sua sabedoria, você está demonstrando seu temor a Deus, e sendo um exemplo para os outros. Você está se alinhando com a vontade de Deus, e sendo um instrumento para o seu reino. Você está se afastando da tolice, e se aproximando da excelência. E quando você busca a sabedoria, você se torna mais inteligente e prudente. Você se torna mais inteligente, porque você adquire conhecimento, e não ignorância. Você se torna mais inteligente, porque você adquire discernimento, e não confusão. Você se torna mais inteligente, porque você adquire entendimento, e não engano. Você se torna mais inteligente, porque você adquire sabedoria, e não tolice. E você se torna mais prudente, porque você usa o conhecimento de forma adequada, e não inadequada. Você se torna mais prudente, porque você usa o discernimento de forma sábia, e não insensata. Você se torna mais prudente, porque você usa o entendimento de forma correta, e não incorreta. Você se torna mais prudente, porque você usa a sabedoria de forma benéfica, e não prejudicial. Meus irmãos e irmãs, eu quero terminar este vídeo com uma história que ilustra muito bem o que eu estou falando. É a história de Francisco, um homem que buscou a sabedoria, e que se tornou mais inteligente e prudente por causa disso. É uma história real, que aconteceu há pouco tempo, e que eu quero compartilhar com vocês. Francisco era um homem que vivia em ignorância, e que tinha se afastado de Deus. Ele tinha sido criado em uma família cristã, mas se deixou seduzir pelas coisas do mundo. Ele se envolveu com a mentira, e com a falsidade, e com o engano. Ele se entregou à tolice, e à insensatez, e à imprudência. Ele tinha muitos problemas, e nenhum deles era resolvido. Ele tinha um emprego ruim, e nenhum deles era melhorado. Ele tinha uma dívida grande, e nenhum deles era quitada. Ele tinha um vazio na sua alma, e nenhum deles era preenchido. Um dia, ele recebeu uma visita de um professor, que era seu amigo de infância, e que tinha uma palavra de Deus para ele. Ele lhe disse que Deus o amava, e que tinha um plano para ele.
Ele lhe disse que Deus queria iluminar a sua mente, e que tinha uma saída para ele. Ele lhe disse que Deus o chamava à sabedoria, e que tinha uma condição para ele. Ele lhe disse assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Provérbios 9, 10. Francisco ouviu a palavra de Deus, e sentiu o seu coração se quebrantar. Ele reconheceu o seu pecado, e se arrependeu diante de Deus. Ele aceitou o convite de Deus, e se dispôs a buscar a sabedoria. Ele abriu o seu coração, e convidou Jesus para entrar na sua vida, e ser o seu Senhor. Ele entregou os seus problemas, e o seu emprego, e a sua dívida a Deus, e confiou na sua providência. E naquele momento, ele sentiu algo diferente. Ele sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes, uma paz que excede todo o entendimento. Ele sentiu uma alegria que nunca tinha sentido antes, uma alegria que vem do céu. Ele sentiu uma sabedoria que nunca tinha sentido antes, uma sabedoria que vem de Deus. Ele saiu da visita, e voltou para sua casa. Ele contou para sua família o que tinha acontecido, e como Deus tinha tocado na sua vida. Ele pediu perdão para sua esposa, e para os seus filhos, pelos seus erros, e pelos seus descuidos. Ele abraçou a sua família, e disse que os amava, e que queria ser um marido melhor, e um pai melhor. No dia seguinte, ele foi para o seu trabalho. Ele falou com o seu chefe, e com os seus colegas, e contou sobre a sua nova fé, e sobre o seu novo compromisso. Ele pediu perdão para o seu chefe, e para os seus colegas, pelas suas mentiras, e pelas suas falsidades. Ele se comprometeu a trabalhar com honestidade, e com integridade, e com excelência. Naquela semana, ele foi à igreja, e se apresentou ao pastor, e aos líderes. Ele recebeu as boas-vindas, e o abraço, e a oração. Ele se sentiu acolhido, e amado, e valorizado. Ele se sentiu parte da família de Deus, e do corpo de Cristo, e da igreja. Naquele mês, ele começou a frequentar a escola bíblica, e a aprender mais sobre Deus, e sobre a sua vontade. Ele cresceu na sua fé, e na sua sabedoria. Ele fez novos amigos, e se envolveu em novos projetos. Ele se batizou, e se tornou membro da igreja. Naquele ano, ele viu a sua vida mudar completamente. Ele viu os seus problemas serem resolvidos, e o seu emprego ser melhorado, e a sua dívida ser quitada. Ele viu a sua família se unir, e se alegrar. Ele viu o seu trabalho prosperar, e se expandir. Ele viu a sua saúde se restabelecer, e se fortalecer. Ele viu a sua alma se encher, e se satisfazer. E tudo isso, porque ele buscou a sabedoria, e se tornou mais inteligente e prudente. E tudo isso, porque ele buscou a sabedoria, e se tornou mais inteligente, e mais prudente. Meus irmãos e irmãs, essa é a história de Francisco, um homem que buscou a sabedoria, e que se tornou mais inteligente e prudente por causa disso. Mas eu quero que você saiba que essa história pode ser a sua história também. Você também pode buscar a sabedoria, e se tornar mais inteligente e prudente. Você também pode buscar a sabedoria, e se tornar mais inteligente, e mais prudente. Você também pode buscar a sabedoria, e ser mais inteligente e prudente. Eu espero que este vídeo tenha sido uma bênção para você, e que você tenha aprendido algo novo. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário, e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, e ative o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça, Deus te ama! Um grande abraço, e até a próxima! Fiquem com Deus!